Olá, estamos começando mais um Devocional da Comunidade do Redentor e tem sido muito especial fazer esse meio de campo. Ora nós estamos falando sobre os Evangelhos, sobre o Novo Testamento e ora nós estamos enfocando no Antigo Testamento. E hoje nós queremos olhar o texto de Gênesis e enfocar ainda no capítulo 41 de Gênesis. Vocês sabem, vocês que têm acompanhado a leitura bíblica e os devocionais, que a partir do capítulo 37 de Gênesis nós ouvimos a respeito da história de um homem chamado José. Essa história ela vai se desenrolar até o capítulo 50. E nós estamos agora no capítulo 41, num momento muito importante da história de José. Mas eu queria trazer um tema a respeito da história de José, que é a relação entre o sofrimento e o tempo. Se nós olharmos esses dois aspectos da vida de maneira isolada, ele é extremamente angustiante. Nós não conseguimos lidar bem com o nosso tempo, porque agora na pandemia também ele está muito desorientado, nós trabalhamos de noite, de madrugada, nós não temos muito horário, mas também o sofrimento, em que cada vez menos sabemos lidar com o sofrimento na nossa vida e a maioria das pessoas entendem a felicidade como a superação dos sofrimentos. Então, o resultado disso é que as pessoas nunca são felizes, porque elas estão sempre esperando o momento que elas vão chegar no estágio da felicidade, que é o momento em que nós não teremos sofrimento. E nós podemos perceber isso na vida de José. José ele era o filho preferido do seu pai Jacó. José ele era inteligente, era um jovem muito bonito. José era alguém que se destacava entre os seus irmãos. E José injustamente foi vendido pelos seus irmãos e ele passa a ser escravo e ele passa a viver numa terra distante, numa outra cultura. Ele passa pela prisão, ele passa por várias injustiças. E desde o momento que ele foi vendido pelo irmão até o momento esse presente que nós vamos ler agora, que ele se torna governador do Egito, se passaram 13 anos. Poucas páginas para quem lê, mas 13 anos de história. A pergunta que eu faço é, será que a gente percebe que o tempo é necessário para a gente aprender algumas coisas com o sofrimento? E uma coisa que eu tenho percebido é que Deus está muito mais interessado no caminho, na trajetória percorrida, do que na chegada. Porque é na trajetória que Ele atua na nossa vida, intervém na nossa história. E nesse momento específico da vida de José, que ele se torna governador do Egito, ele expressa duas verdades aqui que está no coração dele, no momento de 13 anos já vivendo no Egito, que é muito importante. Através do nascimento de 2 filhos, ele fala duas verdades do seu coração. E ele diz assim no verso 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha só, José, nesse momento da vida dele, ele quer esquecer o sofrimento. Mas olha só, ao pedir para esquecer do sofrimento, ele está falando para esquecer também a casa de seu pai, mas ele amava o seu pai. O desejo do coração de José era retornar à casa de seu pai. O pai dele amava ele, desejava conviver com ele. E aqui a gente toma a primeira verdade. Esquecer dos sofrimentos da nossa história, esquecer a nossa própria identidade. Porque os sofrimentos e as dificuldades formam quem nós somos. Então a questão não é parar de sofrer, a questão é nos deixar transformar por Deus em meio ao sofrimento. O sofrimento, ele não tira a nossa fé, o sofrimento, ele refina a nossa fé. Segunda verdade que aqui é expressa por José é: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então ele vê a terra do Egito também como uma terra de sofrimento. Ele não está satisfeito com o passado dele, que ele quer esquecer, e ele não está satisfeito com o presente dele, porque ele tem sofrido lá. Mas ele ainda assim entende que ele prosperou nessa terra de sofrimento. E eu quero deixar uma aplicação desse texto, é que José depois ele vai
na sua história, aprender com isso, e lá no capítulo 50 vocês vão ver o desenrolar da história, o entrelaçar de histórias, um novo contato com os irmãos e com o próprio pai. Mas esse texto aqui eu quero deixar essa aplicação. Tudo na vida leva um tempo para acontecer. Enquanto isso, aproveite a viagem e alegre-se com a simplicidade do cotidiano. José estava tentando aprender que Deus estava interessado naquela trajetória, falando ao seu coração, e ele se alegrou naquele momento, naquele dia. Quem sabe o futuro que você tanto almeja te faz deixar de viver o presente tão necessário. O presente de Deus para nós é o presente agora que você precisa viver. Que Deus abençoe essa tua história com Jesus ao longo da tua trajetória, percebendo a mão dele e o cuidado dele em todo o tempo. Até a próxima.